Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Queridos, estamos aqui para mais uma aula da revista Viver Mais Adolescentes, da Betel. Isso mesmo. Estamos aqui para entender um pouco mais sobre a vida do adolescente, tanto que estamos aqui destrinchando alguns acontecimentos da vida do adolescente, né? Essa revista ali, ela é recomendada para adolescentes de 15 aos 17 anos. Então, é necessário ali que nós estejamos aí alinhados com a perspectiva da idade, da faixa etária na qual nós trabalhamos, né? E assim, aqui nós abordamos diversos assuntos, como controle emocional, como o ficar, se Deus gosta do ficar, né? Nós falamos sobre namoro, inclusive a aula 3 sobre namoro tá muito boa, se quiser vá lá assistir um pouquinho dela, para você também se aprofundar no assunto. E na última aula, a aula de número 4, nós falamos sobre a virgindade, que é um privilégio de Deus, né? Nós falamos da importância da virgindade, de todos os males que perder a sua virgindade traz para a sua vida. Perder a sua virgindade, no caso, antes do casamento, né? Nós falamos aqui de tudo que engloba isso, de toda a pressão da sociedade, né? Nós falamos também do que a Bíblia fala sobre, enfim. Nós falamos sobre também os preceitos que a palavra de Deus traz, que é da onde nós devemos ir contra o mundo, né? Onde nós viramos motivos de piada, se nós desejamos, né? Sermos virgens até o casamento, enfim. Então, foi uma aula bem produtiva nessa questão, né? Nós falamos sobre tudo isso. E no final disso tudo, nós podemos concluir que é grande o privilégio, quão grande, né, esse privilégio de manter-se virgem até o casamento. Para isso, a gente tem que se esconder na palavra de Deus. E esconder a palavra de Deus, né, no nosso coração, para que a gente não peque contra ele, a fim de que seja forte e destemido no propósito da santificação, né? O qual o Senhor nos concede por meio das Escrituras. Porque assim, mais importa a gente agradar o Senhor do que nós cedermos aos desejos da carne. A gente tem que andar em espírito, e dessa forma nós iremos conseguir. É fácil? Não. Todos nós conseguimos? Não também. Tem pessoas que vieram do mundo e já vieram sem ser virgens. Elas são mais ou menos que a gente por conta disso? Não. Ela só tem apenas uma vivência diferente, uma visão diferente, e acabou cometendo um erro, até porque ela não tinha discernimento o suficiente para fugir daquilo. E às vezes caiu também. Cometeu um erro, cometeu um pecado, assim como o pecado da mentira, assim como o pecadinho de fazer, contar uma pequena mentirinha, né, que a gente vive fazendo aí ou falando por aí. Então, assim, entrando nisso, não difere nada nós um dos outros. Porém, nós devemos buscar a santidade todos os dias. E isso é um dos motivos aí. Um dos motivos não, perdão. E isso é uma das coisas que, né, nos colocam na presença de Deus sempre. A lição de número 5, que é no qual a gente vai tratar aqui nessa aula, falando ainda sobre esse pouco desse assunto do sexo, que no caso seria a imoralidade sexual. O tema da aula é fuja da imoralidade sexual. A base bíblica dela é 2 Timóteo 2:22 e 1 Timóteo também 6:11, né, onde ela destrincha isso aí, falando sobre essas coisas, né? Porém, o versículo-chave não se encontra aí. O versículo-chave ele se encontra em 1 Coríntios 6:13, que vai dizer a seguinte coisa: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nosso corpo é para o Senhor, nosso corpo não é para prostituição, gente. Entenda isso, entenda isso, entenda isso. Qual é o objetivo dessa lição? E aí eu também já falei até na última aula também sobre esse objetivo, e tá certíssimo. Saber que o sexo é bom e lícito, tá, gente? Quando ele é praticado dentro dos padrões divinos. Por exemplo, você dirigir é bom e lícito. Só que você dirigir é bom e lícito só quando você pratica isso dentro da lei. Agora, se você passar da velocidade permitida na via, estacionar no lugar errado, comete vários delitos, acaba que deixa de ser bom e lícito. Você passa a dirigir mal e de forma ilícita, né?
E o sexo é a mesma coisa. Ele é bom e lícito. Porém, ele tem que ser praticado dentro dos padrões divinos para ser bom e lícito. Aí o ponto de partida, né? Durante muito tempo, falar sobre sexo era coisa proibida. Na minha adolescência, falar sobre sexo era tipo, cuidado. E assim, até mesmo vergonhoso, né? Falar sobre isso na igreja muitas vezes. Criou-se um estigma, né? Uma barreira em relação a esse assunto, como se Deus ele não tivesse criado os órgãos genitais de Adão e Eva. É contraditório, né? A gente guarda tanto pra gente não quer falar sobre. Só que, gente, se a gente for na base de tudo, Deus criou Adão e Eva e criou os órgãos genitais de Adão e Eva. Sabemos que a família, a escola e a igreja entenderam a importância de orientar os adolescentes sobre sexualidade. E tem que cada vez entender mais, gente. A família precisa falar sobre, a igreja principalmente precisa falar sobre. Pega um culto de família e fala só sobre isso. A importância que é quebrar os pecados na cabeça das pessoas é loucura. É loucura. Enfim, as pessoas precisam ser tratadas referente ao assunto sexo, gente. Precisa. Mas enfim, vamos seguir aqui. Entretanto, muitas vezes os ensinamentos sobre sexo estão distantes das orientações de Deus para que homens e mulheres desfrutem dessas relações sua tonalidade, né? Cumprindo também o propósito da procriação ou da multiplicação, conforme orientou o Criador, né? É necessário instruir, gente, constantemente o adolescente cristão sobre o relacionamento íntimo. Mas sim, e aqui vai o principal ponto, de acordo com os preceitos da palavra de Deus. É legal, é lícito, faz bem, mas tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Dentro do casamento, de uma forma respeitosa, amorosa, enfim. Isso aqui não é assunto para vocês adolescentes agora, né? É mais pra frente. Mas enfim. É isso, cara. É literalmente isso. Agora, para introduzir, devemos lembrar que Deus é bom, mas também que ele é justo e nunca nega a si mesmo. Isso é dito em 2 Timóteo 2,13. Embora não livre o homem das consequências do pecado, o Criador não abandonou Adão e Eva à própria sorte. Tipo, vai lá e é isso aí. O mal lhes trouxe o medo e eles quiseram se esconder. Quando perguntou a Adão e Eva onde eles estavam e o que tinham feito, Deus já sabia o que tinha ocorrido. O nosso Deus ele é soberano e onisciente. Então ele já sabia. Quando ele pergunta a Adão e Eva, ele já sabia tudo. Né? Mas o pai esperava ouvir a confissão do erro dos filhos. A história podia ser diferente. É só isso que eu vou falar. Se Adão e Eva tivessem confessado, a história podia ser diferente. Mas enfim, vamos seguir. Confessar é o melhor a ser feito em caso de deslizes, né? Porque nada podemos esconder do Senhor. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Devemos, portanto, levar o peso do pecado a Cristo, que troca o fardo pesado por um fardo leve, como ele tem em Mateus 11, 28 ao 30. Então, assim, a gente entender o todo nos ajuda a prosseguir. Entenda uma coisa. Ele é justo e nunca nega a si mesmo. Então, assim, nós iremos colher o que plantamos. O pecado da imoralidade sexual, da fornicação, enfim, todos esses pecados que envolvem a relação íntima, iremos colher frutos disso. Não são bons, mas enfim. Nenhum fruto do pecado que você vai colher é bom. Porém, nós devemos entender que nós somos em Cristo. E se nós confessarmos a Ele, Ele é justo. E Ele é fiel para nos perdoar. Então que nós entendamos e passamos a olhar para Deus com o olhar de que Ele é um Deus misericordioso, um Deus galardoador, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama. E sim, a consequência do pecado também é uma prova do amor de Deus para ti. Porque é a prova da justiça dele, que a justiça dele se transcende em amor. Entendendo que ele é um Deus amoroso, mesmo
fazendo a gente cumprir com as consequências dos nossos pecados. Mas enfim, vamos seguir. À luz da Bíblia. Vamos entender a luz da Bíblia aqui, né? Sobre a imoralidade sexual. Pesquisas revelam a triste realidade da prática sexual precoce entre jovens e adolescentes. A maioria não se casa virgem e acha isso muito natural. Embora se declare como cristã, a sociedade está muito distante do evangelho, dos ensinamentos, né, do evangelho, que orienta os cristãos a se afastarem da imoralidade sexual buscando a santificação. Muitas vezes, cara, a sociedade, o mundo, ele vai te levar muito para a área, por exemplo, da pornografia. Onde você, inclusive, vai querer reproduzir tudo aquilo que você vê lá e fazer e acontecer. E acaba que isso traz diversos problemas para sua vida. E você acaba sendo destruído e destroçado por isso. Mas assim, o próprio Deus, ele nos dá ensinamentos para que nós possamos sobreviver a essas coisas, gente. Ele nos dá essa direção, essa noção, para que nós possamos sobreviver a essas coisas. E aí que a gente precisa estar, sempre atento, né? Iniciar a vida sexual antes do casamento traz consequências que normalmente não são mostradas pelas mídias permissivas. Que você vai lá, vai, faz, não vai dar nada, nada vai acontecer. É muito bonito você mostrar o pecado acontecendo, porque é muito gostoso no momento. Nossa, é incrível, nossa, tal. Mas o arrependimento pós o pecado ninguém quer mostrar, né? O arrependimento pós o pecado ninguém quer falar, ó, tá errado. Entendeu? A mídia permissiva, ela vê o ser humano como consumidor das suas ideias, né, e de seus produtos, e acaba fazendo o quê? Banalizando tudo. A banalização do sexo tem levado muitas pessoas à escravidão do vício sexual. Inclusive você, adolescente. A pornografia, principalmente a virtual, né, tem levado jovens e adolescentes a consultórios psiquiatras e psicólogos devido ao seu poder viciante. Vicia. Inclusive, indicação do tio Matheus aqui. Ministério Vida Pura. É um ministério focado em relação à pornografia, no tratamento, entendendo que não é aqueles charlatões que vão olhar pra sua cara e falar assim: não, nós temos aqui a cura. Não. Eles têm um tratamento intensivo, com todo o cuidado espiritual, mental, enfim, para fazer você andar em liberdade. Não, me livrei do pecado. Não é assim que as coisas funcionam. É para você andar em liberdade. É para você aprender a resistir, enfim, e aprender a lutar contra. É andar em liberdade. Procura no Instagram, vocês vão gostar. Não tem ninguém que não goste. Enfim. Além disso, muitos casamentos têm sido devastados por esse vício que geralmente se inicia na adolescência. E aí, às vezes, é como algo banal, e vai indo. Quando você vai ver, você já tá fazendo por hobby. Você não tá fazendo porque você tem desejo. Não, é hobby, vira um hobby. Pra você ver o peso que isso leva, gente. Olha o peso que isso leva. Entendendo esse peso, gente, a gente vai passar para outros pontos, né? Que os pecados sexuais, muitos deles são descritos lá em Levíticos, 20, 10 ao 21. Envolvem a fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, o adultério, quando a pessoa casada se envolve com alguém que não seja o seu cônjuge, a homossexualidade faz parte do pecado sexual, né? O incesto, enfim... Olha, a bestialidade, né, que no caso é o sexo com animais, a pedofilia, a masturbação, cara, enfim. E assim, a gente se distancia de Deus cada vez que esses pecados sexuais são buscados. Você entende? A gente se distancia de Deus. Portanto, todo ato sexual fora do casamento que não seja entre um homem e uma mulher, ambos adultos, é claramente transgressão
dos padrões morais de Deus para o seu povo. Ah, mas são jovens. Não importa. Transgressão. Coisa de adolescente. Não importa. Transgressão. Louvamos a Deus por nos dar entendimento da sua bondade e do seu cuidado. Com o adolescente cristão, né? Que tem a oportunidade de não tomar a forma desse mundo. De não cair nas ladainhas desse mundo. Nessas conversinhas que querem corroer a sua mente. Enfim. Mas pelo contrário, você é chamado para fazer a diferença, adolescente, entre os incrédulos que não sabem para que foram criados e nem para onde vão, porque nós sabemos para onde a gente vai, que foi criado, para onde a gente vai, né, e por que nós fomos criados. Que receberam o alimento substancial das verdades bíblicas, que recebam, né, no caso, né, o alimento substancial das verdades bíblicas e sejam luzeiros em um mundo de trevas. É isso, gente. Entenda esse ponto, que é muito importante pra gente mergulhar no que Deus tem pra nós, no que Deus deseja pra gente. Enfim, guardando coração, mente e corpo. Tudo isso está alinhado, senhores e senhoras, e senhoritas, e senhoritos, enfim. A melhor forma de se guardar é esperar. Ter paciência. Para o adolescente, isso pode parecer muito tempo. Já quer chegar ao casamento, não é a prioridade. E assim, gente, o casamento não é a prioridade nessa fase da sua vida, cara. Não é. Você está evoluindo, seu corpo está evoluindo, está mudando muita coisa em você. O casamento não é a prioridade. Não tem que ser. Enfim. Cara, entenda isso. O casamento não é a sua prioridade. Vai estudar, vai aprender a trabalhar. Depois vai pensar nisso. Mas, mesmo assim, obedecer é sempre melhor do que sair dos propósitos de Deus. A adolescência é marcada pelo desenvolvimento físico, emocional, social e espiritual da pessoa. Quando as escolhas vão refletir ao longo da vida. Por isso, guardar a mente, o coração e o corpo é o melhor caminho. Guardar nossa mente, o nosso coração e o nosso corpo é a melhor forma de nós nos livrarmos daquilo que Deus não desejou para nós, não preparou para nós, não sonha para nós e nunca vai desejar para nós. Nos guardar nele é entender que todas as coisas cooperam para o bem dele, que todas as coisas cooperam para que o poder dele haja, que todas as coisas cooperam para que a glória dele seja manifestada. Então, enfim, cara, não tem... Para você ter uma vida de comunhão com Deus, guarda coração, mente e corpo. Até porque 1 Timóteo 1,5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Embora o mundo pregue que toda forma de amor é válida, a verdade é que o amor, nos padrões bíblicos, ele revela pra gente outra coisa. Ele envolve um coração puro para com Deus e a pessoa amada, né, claro. Uma boa consciência que busca se abster de pensamentos impuros e uma fé real, sem disfarce genuína. Ah, mas só que eu tenho esses pensamentos, tal. Gente, claro, existem pensamentos que vão acabar acontecendo porque o nosso corpo ainda é carne, ainda somos seres humanos, ainda sentimos muita coisa. Porém, entretanto e todavia, né, no caso, cara, nós devemos tentar nos abster. Devemos lutar contra. A santidade, ela é uma luta diária. Não é fácil. Ninguém vai chegar pra você e falar assim: ai, que bonitinho, ele sobreviveu ao pecado. Não, é difícil, cara. Então, assim, é uma luta. É uma luta. Então, que nós estejamos garra e fé para sobreviver a tudo isso. Como Deus ele não tem problema algum em tratar do assunto, ele orienta a prática sexual na sua palavra. Ele mostra também como deve ser feito, né?
para que seja uma bênção e não uma maldição na vida do povo, né, de Deus. Considerar o amor nos moldes de Deus é, além de louvor ao Senhor, sinal de cuidado consigo mesmo e com o próximo. Quem tem a Bíblia como regra de fé, guarda o coração, a mente e o corpo, gente. Deve fazer isso, deve tentar fazer isso, deve buscar isso todo o tempo, enfim. Quando a gente faz isso, isso vira meio que um efeito dominó. Bate um, bate outro e vai indo assim, né? Porque quando a gente guarda isso, como eu posso dizer isso aqui? Só para tentar explicar melhor para você. A gente acaba conhecendo pessoas melhores, porque a gente acaba conhecendo pessoas compatíveis. Então a gente acaba escolhendo bons amigos, a gente acaba sabendo controlar nossas emoções, porque nossa mente está guardada em Deus. A gente consegue amadurecer sexualmente conforme o Criador planejou, e não conforme a gente quer. Porque assim, gente, fugir dos desejos da mocidade é um dos conselhos que Paulo dá a Timóteo. Segundo Timóteo 2,22. O apóstolo, ele orienta o seu filho na fé a seguir o amor, a justiça e a fé, a paz e manter o coração puro, buscando ajuda em Deus para isso. Não tô falando que você vai lutar sozinho aí, vai dar tudo certo. Não, busque ajuda em Deus para isso e você vai conseguir vencer. Vamos pro terceiro ponto e último, que eu não quero me prolongar muito, mas assim, a importância de se guardar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus 13:4. Venerado quer dizer reverenciado, tido em grande respeito e consideração. Infelizmente, gente, a cultura mundana ela tem conseguido retirar do casamento toda a importância que é dada por Deus, né? Inclusive, alardeando que esta é uma instituição falida, que a família não tem mais o poder que deveria ter e não precisa disso, porque as coisas evoluíram e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Eles esqueceram e deixaram de canto o fato de que a família é um projeto de Deus. Que a família vem do Senhor. Mas assim, tais conceitos eles não servem para nós. Que nós entendemos que a família é um projeto de Deus. Deus ele nos separou para criarmos família, enfim, evoluirmos e tal, e papapá, papapá. Não é pra gente cair panguando e nem caindo em imoralidade sexual. Mas enfim, o que a gente pode concluir com essa aula aqui? Deus ele criou o homem e a mulher de forma distinta, para que se multiplicassem, como é dito em Gênesis 1:28, através do relacionamento sexual, mas no casamento. E deixou orientações específicas em sua palavra, a fim de que o homem e sua mulher evitassem o pecado. Então assim, é preciso, gente, estar consciente de que o ato sexual é uma bênção no casamento, mas fora dele é motivo de grande transtorno. Sendo assim, gente, viva de acordo às orientações da palavra de Deus. Deus ele tem o melhor pra gente. Deus ele pensou o melhor pra gente. Deus ele preparou o melhor pra gente. Que a gente possa viver de acordo com as orientações dele. Porque a Bíblia é o manual de vida, não é uma brincadeira. A aula da semana que vem. Mateus, sou adolescente caindo na imoralidade sexual. Olha o que isso pode te acarretar. Gravidez na adolescência. Sentiu o peso? Pois é. Lição de número 6, falaremos sobre isso. Esteja aqui na semana que vem. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Te dê uma incrível semana. E que nós possamos estarmos juntos aqui na semana que vem, louvando a Deus, entregando tudo a Ele, através da palavra dele. Deus abençoe.